vulcão mais alto, o maior vulcão que tem nas Ilhas Galápagos é na Ilha Isabela principalmente. E a última ilha que é habitada é a Ilha Floriana, que está no sul do arquipélago. Então, o island hopping ou interilhas pode se fazer entre estas 4 ilhas. Então, você pode escolher uma delas para fazer base e se hospedar durante a estadia completa e pode fazer visitas diárias às outras ilhas cada dia da sua estância lá nas ilhas. Opções para visitar e atividades diárias em diferentes áreas ou ilhas vizinhas, como podem ser trilhas, bicicleta, tem atividades especiais dependendo das fauna e flora que tem nas ilhas específicas. Então, tudo isso você poderá encontrar uma vez que já conhece ou está em uma das ilhas habitadas. A oferta turística é muito ampla e as opções vai ter para as visitas diárias dependendo os gostos o que você quiser fazer. Pode fazer dias inteiros de visitas, dias de relaxação, outras atividades mais de aventura, como falava, de trilhas, bicicletas e atividades marítimas, como o snorkeling e também o mergulho. Agora, falando da composição de algumas das ilhas habitadas, como podemos observar nesta foto, as ilhas também têm opções de se hospedar nas partes altas dela, não somente no litoral. Então, isso vai mudar muito nas condições climáticas. Por exemplo, na zona alta das principais ilhas, como Santa Cruz ou São Cristóbal, tem maior umidade e apresentam uma maior nubosidade também. Mas a maioria da oferta hoteleira fica aí no litoral das ilhas. Então, tem opções tanto para estar perto do movimento que tem os portos e as ilhas, ou também um pouco mais privativo nas zonas altas daquelas ilhas. Bom, a diferença de fazer o island hopping de os cruzeiros é que você poderá também ter uma interação pertinha com o movimento natural que tem as ilhas habitadas, a sua população, artesãos e principalmente a gastronomia local, que é uma das coisas muito legais que tem a diferença que se pode diferenciar entre cada uma das ilhas que você vai visitar. São lugares completamente naturais, mas poderá observar que você não está isolado no mundo. Tem quase todas as facilidades para ter uma estância totalmente confortável. As opções, como falei, ficam entre estas 4 ilhas principais. Como vocês podem ver, tem uma ampla diversidade de ilhas onde você pode se hospedar. Entre essas 4, e daí pode partir as suas atividades diárias, que não precisamente tem que ser entre essas 4 ilhas. Você pode, por exemplo, ficar na ilha São Cristóbal e fazer uma saída diária para conhecer Ilha do Sul, como Espanhola e Santa Fé, dependendo os itinerários que as embarcações têm. Porque, como falei, o assunto da conservação e o manejo que tem das Ilhas Galápagos é estrito para poder preservar os recursos naturais atrativos turísticos. Então, tem já definido os itinerários antes de que você saiba, tem que já contactar com as operadoras locais para saber os destinos que estão disponíveis no dia que você quer sair para fazer essas visitas diárias. Então, a Interilhas, o Island Hopping é uma excelente opção para desfrutar e aprender mais tanto da história das ilhas locais e habitadas, como a interação com os habitantes e a riqueza natural das outras ilhas que você conhecerá nas atividades diárias. Agora,
A outra opção que falei foi de fazer os cruzeiros nas Ilhas Galápagos. Tem que um pouco mudar aqui a concepção que geralmente em Brasil tem dos cruzeiros ou nas outras partes do mundo, porque o cruzeiro de Galápagos não é um navio gigante como vocês acham que são todos os cruzeiros. Os cruzeiros nas Ilhas Galápagos são especiais e tem cruzeiros desde iates de 18 passageiros e cruzeiros de expedição que são até 100 passageiros, que são os maiores que vocês poderão encontrar lá. Então, a opção dos cruzeiros é uma boa opção para a gente que quer ter uma experiência maior e poder conhecer a maior quantidade de ilhas e de diversidade, porque no momento que você vai dormir ou quando você está jantando, o cruzeiro ainda sigue percorrendo as ilhas, então você poderá aproveitar muito isso para conhecer a maior quantidade da diversidade que tem Galápagos e as ilhas que você vai encontrar, dependendo o tempo que você o tempo que você tem para para percorrer nos cruzeiros. Tem cruzeiros desde 3 dias, desde 4 dias, 3 noites, até de 15 dias, dependendo sempre os interesses dos turistas. Então, com este tipo de cruzeiros, vamos ter diferenciação, principalmente se diferenciam pelo número de passageiros que eles podem ter. Então, tem de veleiros e catamarãs, que são até 16 pessoas, geralmente. Tem também os cruzeiros que são de expedição, que são de até 50 passageiros, e os maiores que falava, que são de entre 90 e 100 passageiros máximo. Então, esse vai ser o maior barco que você poderá ver em Galápagos, é o cruzeiro de 100 pessoas, que não pode se comparar com o cruzeiro que se faz no Mediterrâneo ou no Caribe. Então, essa concessão dos cruzeiros é totalmente diferente aqui nas Ilhas Galápagos, em Equador. Tá. Então, agora vamos falar um pouco de como é que é organizado isso dos itinerários para visitar as Ilhas Galápagos. Porque, como falei, você não pode dizer a seus clientes, aos turistas, que podem conhecer todas as ilhas que eles quiserem no tempo que eles vão estar em Galápagos, porque os itinerários estão pré-distribuídos para as operadoras antes e tem já uma regulação muito estrita de como se podem fazer esses percorridos pelas ilhas em cruzeiros. Então, vamos falar um pouco do detalhe daqueles itinerários que falei para visitar as ilhas. Exemplo, temos 69 lugares terrestres que podem ser visitados em mais de 15 ilhas e ilhotas no arquipélago. Como vocês podem observar, nessa lista tem alguns que estão marcados de verde, vermelho, azul. Isso vai depender daqueles que podem ter acesso, aqueles que têm uma temática especial, cultural ou educacional, e aqueles que são restritos para a visitação turística. Então, todos os itinerários disponíveis estão pré-distribuídos para as operadoras das embarcações e dependendo os dias que as embarcações vão estar no mar, podem visitar alguns deles. Também na parte marinha, das atividades que vocês podem fazer, como mergulho, caiaque, tem também uma pré-distribuição estabelecida. Como podemos ver agora, em detalhe, tem 79 lugares marinhos para visitar, disseminados ao redor das ilhas e ilhotas, dentro da Reserva Marinha de Galápagos. Vocês sabem, Galápagos é um dos paraísos para o mergulho no mundo. Então, um dos principais atrativos e motivações para a gente ir é principalmente fazer mergulho, porque vai ter experiências únicas que não podem se dar em nenhum outro lugar no mundo, principalmente por as características e a fauna que você poderá observar quando faz o mergulho ou snorkel.
Então, dependendo disso, tem as atividades que podem se fazer em lugares que estão acessíveis para mergulho, kayaking, snorkeling, as diferentes atividades marinhas. Um exemplo dos itinerários de visita nas ilhas. Temos um circuito A, que são já os dias e o tempo que está estabelecido geralmente nos cruzeiros que se ofertam aos turistas no mundo. Então, por exemplo, o circuito A, que é de 6 dias, 5 noites, começa na terça-feira e vai até domingo. O cruzeiro B, de 5 dias e 4 noites, começa no domingo até a quinta-feira. E um circuito C, que é de 6 dias e 5 noites, é um cruzeiro que começa na quinta-feira e vai até a terça-feira. Mas não é que é estrito nessas condições. Você poderá também integrar, dependendo do tempo que você tem, um circuito, 2 ou os 3, dependendo sempre a disponibilidade de tempo que tem os seus clientes. Então, vamos ver em detalhe como é que estão estabelecidos estes 3 tipos de circuitos que se fazem cruzeiro em Galápagos. O circuito A, que falamos que vai para as ilhas entre San Cristóbal, Ilha Española, Ilha Floriana, Santa Fe, Santa Cruz, que também vai para Seymour Norte e Baltra. O circuito A que falamos, então, aí o principal para vocês é que tem que saber o que o cliente quer buscar nas Ilhas Galápagos, porque dependendo que ilhas se visitem, terá uma experiência, principalmente a parte natural, porque, como vocês sabem, tem espécies de fauna e flora que estão somente habitando uma das ilhas e você não poderá encontrar elas nas outras ilhas. Então, muita gente escolhe as ilhas pelos animais ou flora que eles quiserem ver. Então, essa é uma das pontos de partida para você escolher bem os cruzeiros para os seus clientes e as opções que vocês poderão dar para eles. Então, isso é o que falava do circuito A. Vamos ver daquele cruzeiro de circuito B, que vai para as Ilhas do Norte, como vem, sai daí da Santa Cruz, vai conhecer também Ilha Pinzón, Bartolomé, que é um lugar único, onde as melhores fotografias, acho, de Galápagos tem icônicas também na Ilha Bartolomé, e conhecer a Ilha Genovesa, uma das ilhas mais ao norte do arquipélago. Então, como falei, os interesses sempre vão a ser as variáveis que condicionem a eleição dos circuitos que os turistas querem fazer. É por isso importante que você saiba e se detalhe para dar um melhor assessoramento aos seus clientes quando eles quiserem conhecer as Ilhas Galápagos. E o último cruzeiro é o tipo C, que vai para as Ilhas Sudeste. É um dos que integram a maioria das ilhas, das maiores ilhas, é o cruzeiro tipo C, que tem um percorrido marcado em amarelo, que vocês podem ver que conhece muitos pontos da Ilha Isabela, que é uma das, é a maior ilha e onde tem uma diversidade de espécies que não podem se repetir em outras ilhas. Depois Santiago também vai para a Ilha São Cristóbal, então é integral, é um dos circuitos que você poderá ter uma experiência completa do que tem para oferecer as Ilhas Galápagos. E agora, como falei também, você não está limitado neste tempo de 6 dias e 5 noites ou somente qualquer desses tipos de cruzeiro. Se os seus clientes estão pesquisando por ter e têm a disponibilidade de tempo maior, eles podem fazer uma mistura, podem unir 2, 3, até 3 circuitos, dependendo do tempo deles. Então, como falei, as combinações de circuitos podem ser de ilhas do Sudeste, ilhas do Norte, do Oeste, ou as 3 opções, sempre com a condição do tempo que eles têm. Os exemplos de circuito A mais B, ou A mais B mais C, que é o maior que nós
que está na oferta turística agora no mundo, que são de 15 dias e 14 noites. Então, eles vão ter uma experiência assim. Então, como podem observar, é uma viagem completa para que tenham experiência integral do que é um arquipélago e principalmente as diferenças e mudanças que tem entre cada uma das ilhas e ilhotes que visitarão. Então, um cruzeiro de 15 dias e 14 noites vai dar uma das melhores experiências, acho, para os seus turistas, sempre dependendo do tempo que condicione a visita deles. Então, uma das sugestões que também se faz muito é, por exemplo, para gente que não faz o cruzeiro de maiores dias, que somente tem 6 dias, 5 noites, eles também podem fazer uma combinação de cruzeiro e depois um motel em qualquer das 4 ilhas habitadas. Então, após de fazer a experiência de cruzeiro, pode ficar uns dias de hotel e assim também poder ter essa interação com os habitantes e a experiência da gente que mora lá e como é que eles vivem neste arquipélago faz tanto tempo. Então, uma experiência mais abrangente. Entre as atividades que podem se realizar nas ilhas, como falei de trilhas e bicicleta, é independente do tipo de visita que você escolher. Então, há uma infinidade de opções que você tem para desfrutar as ilhas deste paraíso. Sempre vai depender da escolha dos seus clientes, mas as opções sempre vão estar ao dispor daquelas escolhas que eles têm. Por exemplo, as trilhas. Tem trilhas como aquela que está presente nesta foto, que é para experimentar e atestiguar como é que foi formado este arquipélago que é 100% de origem volcânica. Então, a maioria de trilhas nas ilhas que têm elevações vão ser desse tipo. Mas também na parte alta de outras ilhas que têm maior vegetação, as trilhas são principalmente de terra. Então, tem muita trilha para fazer, muita caminhada lá nas ilhas, que é uma das experiências principais quando se faz atividades nas Ilhas Galápagos, porque tem que percorrer muito para conhecer as diferentes espécies de fauna e flora que moram lá. As praias, que são paradisíacas, como aquela que estamos observando na foto, e tem muitas outras que podem ter quase o mesmo paisagem ou melhor. Então, nas visitas, por exemplo, de cruzeiros ou também nas visitas de island hopping, geralmente os traslados entre ilhas se faz na manhã, tem uma trilha amanhã até o meio-dia. Ao meio-dia, geralmente, quando se faz cruzeiro, atividades diárias e visitam ilhas que não são habitadas, é bom que vocês saibam que os jantares e as refeições se tem que dar sempre nos barcos. Vocês não podem pegar alimentos, bebidas do barco para as praias, porque isso pode contaminar e introduzir espécies que não são nativas das ilhas. Então, esse controle vocês vão a perceber desde o primeiro momento que vocês chegam nas ilhas, vão ter esse controle tanto dos insumos e materiais que vocês tragam e os seus turistas trouxam com eles, porque tem um controle estrito com as espécies introduzidas. Então, é uma boa dica para vocês e saibam que todos, quando fazem atividades diárias de cruzeiro ou somente visitas de uma ilha a outra, os jantares e a alimentação sempre vai ser ao bordo do barco, nunca nas praias e ilhas visitadas. À exceção daquelas que já são ilhas habitadas, que tem essa permissão para poder ter alimentações e bebidas nas praias. A observação de fauna, que é uma das principais motivações por que a gente vai nas Galápagos, como falei, é
independente de cada uma das ilhas. Então, a diversidade é tão grande que você pode ter uma espécie que parece similar entre algumas ilhas, mas cada uma delas é única. Isso foi evidenciado pelo Charles Darwin e foi a base para desenvolver a teoria da evolução. Então, isso é a magia que tem Galápagos, que vocês estão dentro de um laboratório vivo, onde os seus turistas e clientes vão ter a possibilidade de ser testigos disso de que é a evolução, porque vão poder ver espécies de animais e faunas quase iguais, mas que são totalmente únicas entre ilha e ilha. Então, essa é uma experiência que, tanto para as crianças como para toda a gente que pode conhecer Galápagos, vai marcar um antes e um depois de estar lá. Então, é um ponto principal de motivação para conhecer é a observação de fauna e de flora, que tem as mesmas condições, são únicas, dependendo de cada uma das ilhas onde eles moram. As aves, que como os pinções de Darwin, que foram aquelas que Darwin estudou lá, onde ele fez e sustentou a sua teoria da evolução, é marcado para cada uma das ilhas onde elas estão. Então, por exemplo, vocês vão encontrar albatros somente nas ilhas do sul, como Espanhola, mas cormorães e outros animais que estão nas ilhas grandes, como Isabela e outras. Então, tem que ter muita atenção nos animais que vocês vão observar, porque são mínimas as diferenças que marcam essa especiação entre ilhas, mas o que fazem únicas para cada uma delas. Temos um tempo, ao igual que acontece na parte litoral continental do Equador, também nas Ilhas Galápagos, que é a observação de baleias. Entre os meses de julho e setembro, as baleias vêm do sul em procura de águas quentes para se reproduzir. Então, esse é um espetáculo que pode ser visto entre estes meses especiais, tanto nas Ilhas Galápagos como também na parte continental do Equador, do litoral. É isso. Nesta foto é uma das experiências também únicas que vocês poderão viver em Galápagos, especialmente quando se faz os cruzeiros. E por quê? Porque quando você está no cruzeiro, uma característica que está nas Ilhas Galápagos é que também está atravessada pela linha Equador. Então, você vai ter alguns dias onde o capitão do navio vai avisar que está atravessando o hemisfério sul para o hemisfério norte ou vice-versa. Imagine você estando lá na noite e poder ter essa opção de observar as estrelas tanto do hemisfério norte no sul, no meio do mar. Essa é uma das experiências que se pode dar quando vocês fazem os cruzeiros nas Ilhas Galápagos. E agora, algo que gosta muito a gente e agora está em muito crescimento, a visita da gente que faz surf. Por quê? Em Galápagos tem muitas temporadas com ondas perfeitas para praticar esse esporte. Tem lugares marcados e reconhecidos mundialmente nas ilhas, principalmente São Cristóbal e Santa Cruz, que são as ilhas de maior população, onde tanta gente local tem já determinados pontos, as temporadas e as ondas que acontecem lá. Temos visto muito gente de Brasil que vem motivado para as Galápagos, principalmente para fazer o surf, porque tem lugares como Punta Carola, a Loberia, Punta Pit, na ilha de São Cristóbal, que tem ondas tubulares perfeitas. E uma das características
de estar atravessado pela linha Equador é que nossas águas do mar são águas quentes. Então, vocês, como ven na foto, não precisa nenhum wetsuit para estar aí no mar, desfrutando daquelas ondas perfeitas que tem. Tanto com breaks do norte como breaks do sul, que vem o ano todo. Tem meses já marcados para praticar esse esporte, dependendo na ilha que você visite. E para fazer estas atividades, não precisa pegar a plancha com você, você vai encontrar lá todos os acessórios e o equipamento que você precisa para alugar. Então, você somente tem que dizer a seus clientes que precisam da motivação de visitar, porque lá poderão alugar tudo o que eles precisem para praticar, não somente de surf, não? Todos os esportes e atividades como snorkeling, mergulho. O kayak é uma das atividades que agora é praticada em maiores pontos nas ilhas. O que é legal do fazer kayak que você poderá percorrer outros pontos de vista das ilhas com muita segurança, porque vai ser onde vocês podem alugar esse tipo de equipes, estão totalmente regulados, então vão dar a segurança para que os turistas, os visitantes que pratiquem caiaque tenham uma experiência única e saudável de fazer um esporte ao ar livre no mar. Também as bicicletas, e aí você poderá sentir como os locais é um dos principais meios de transporte nas ilhas, as bicicletas. Então, quase todos os pontos que estão que são de interesse turístico nas ilhas tem trilhas para a bicicleta, porque a gente local já usou tanto que as trilhas estão em condições perfeitas para você também poder percorrer e ter essa experiência de conhecer pontos diferentes dentro das ilhas de bicicleta. O mergulho de superfície, o snorkeling, acho que é uma das práticas maior feitas nas praias, de maior movimentação. O alugue de equipe você poderá encontrar nos hotéis, nas lojas, centros de mergulho, quase todo lugar nos portos vai ter esse acesso para aluguel de equipe de snorkeling. E somente precisa ir para alguma das praias que tem acesso para fazer esta prática, pegar um nado de uns 15 metros e vai ter uma experiência única, porque terá a possibilidade de mergulhar com leões marinhos, tartarugas, peixes de cores. E uma das características das águas da Galápagos é que dão uma visibilidade muito boa para fazer tanto snorkeling como o mergulho na profundidade. E agora do mergulho que falava, o PADI, que é uma das principais certificações para mergulho, tem já localizado pontos que são de promoção mundial em Galápagos para praticar esse esporte, principalmente por as espécies que vocês poderão ver lá quando faz o mergulho de profundidade. Tem pontos para ver baleias, tiburões-baleias, para ver raias, tartarugas e diferentes tipos de tiburões. Então, tem reconhecidos pontos de mergulho que são motivados são as motivações principais pelos visitantes que fazem mergulho, já estão totalmente lotados com muito tempo de antecipação. Então, o mergulho é uma atividade que tem que se planejar bem antes de visitar as ilhas, porque os pontos de maior reconhecimento já têm disponibilidade lotada com muito tempo de antelação. E a gastronomia local, como falei, as ilhas têm uma identidade própria de gastronomia entre elas. Então, depende das ilhas que você visite, onde você vai jantar ou pegar o almoço,
vai ver essa diversidade, especialmente na preparação dos alimentos de mar, como os peixes e camarão. Isso tem diferenciação entre a preparação entre cada uma das ilhas, onde podem ter essa oferta gastronômica única que tem Galápagos. Isso enquanto a concepção geral do que é Galápagos. Agora vou dar algumas dicas úteis para os seus clientes e os turistas quando visitem as ilhas. Os tours e excursões com guia em grupos de até 16 passageiros. O que é isso? Os guias naturalistas de Galápagos são certificados pelo Parque Nacional Galápagos, que é a instituição que regulariza toda a atividade turística lá, por ser um patrimônio natural. Então, vocês não poderá ter um grupo maior de 16 passageiros com um só guia. Então, isso é muito bem, está regularizado, está estabelecido. Então, para que saiba os grupos, o guia tem máximo capacidade de ficar com grupos de até 16 passageiros. As ilhas podem ser visitadas até às 18 horas, aquelas que não são habitadas, e os pontos turísticos nas ilhas habitadas também têm esse mesmo horário de visitação. Existem dois tipos de desembarques quando vocês passam, tanto os cruzeiros como as visitas diárias, quando faz o island hopping, que é o embarque úmido e o embarque seco. Qual é a diferenciação? Aquele desembarque seco é quando é completamente nos portos, e vocês não têm que entrar na praia, são embarques limpos, por falar de uma maneira. E o desembarque úmido é quando você tem que pegar uma embarcação menor para chegar até as praias e tem que entrar pela praia a conhecer algumas ilhotes e ilhas pequenas. Então, essa é uma diferenciação que tem que ter clara ao momento de considerar com seus clientes que tipo de visita e quais são as capacidades deles para alguns tipos de visitas a algumas ilhas que são de acesso limitado. Também não pode se desembarcar em ilhas com nenhum tipo de refeição, como falei, isso já tem uma regulação muito estrita nisso. As Ilhas da Galápagos é um lugar ideal para visitar em família. Vocês poderão observar grupos familiares sempre. As crianças é uma dos números de turistas maiores que tem em Galápagos, porque, como falei, é um laboratório natural. Então, para eles experimentar isso de ver animais diferentes, tartarugas gigantes, é uma experiência única. Então, os grupos familiares são muito populares lá nas Ilhas Galápagos. Se deve seguir muitas regras e regulamentos do parque. Em cada ponto de visitação sempre vai ter essas informações e restrições que tem para visita ou atividades especiais. Então, além daqueles que o guia que vocês terão na ilha vai falar sempre. Então, sempre está tudo bem informado nos pontos turísticos ou pontos de visitação que vão ter em Galápagos. Além disso, tem um sistema de controle de permanência em Galápagos. O assunto de migratório é muito controlado para tentar que a população existente não acrescenta rápido e seja uma ação regulada. Então, cerca de 97% do território de Galápagos é protegido. Então, regulamentos e controles especiais em termos de imigração permitem garantir essa sua conservação. Então, o que se faz? Se faz um registro online obrigatório que deve ser feito no endereço web que está marcado de azul. Nesse endereço web, você tem que fazer, antes de visitar as ilhas, se
Esses são formulários, vocês preenchem o formulário para poder ter a emissão deste cartão, que é da Ingala, que é o nome da instituição que faz o regulamento migratório nas ilhas. A emissão deste cartão tem um custo de $20 americanos por passageiro. Deve ser pago em dinheiro antes do check-in nos aeroportos de Quito ou Guayaquil. Quando você chega lá no aeroporto, vai ver, tanto em Quito como em Guayaquil, tem os pontos do Ingala, onde vocês podem pagar o cartão de imigração e assim poder ter uma viagem tranquila a Galápagos. Esse é um dos sistemas de controle. E como tem outro que é o sistema de controle especial e inspeção, que é principalmente para o assunto que falei das espécies introduzidas. Então, é por isso que as paradas que você faz no aeroporto de Guayaquil, aquele que é de quase 40 minutos, é porque o sistema de inspeção tem que ver todas as malas que vão para Galápagos, tem um processo aí de desinfecção para evitar que as sementes, bactérias e muito tipo de espécies sejam introduzidas nas ilhas. Então, é um controle obrigatório que vocês têm que passar, mas é tão regular, se faz todo o tempo, que é uma ação necessária, mas não incomoda o conforto dos turistas e o viajeiro. E a taxa de entrada do Parque Nacional Galápagos? Bom, a taxa de entrada, o valor regular é de $100 americanos por pessoa, $50 para crianças até os 12 anos. Essa taxa é válida para todo o período de estadia nas ilhas. Por exemplo, se os seus clientes vão visitar a ilha por 10 dias, é quase uma diária de $10, mas o pagamento é pelo valor. O pagamento dos $100 é total para o número de dias que vocês vão estar em Galápagos. O pagamento se faz em dinheiro na chegada nas ilhas, tanto no aeroporto de Baltra como no aeroporto de São Cristóvão. Bom, tem que ter uma diferenciação. Os $100 são para todo o estrangeiro, mas como Equador é parte da venda do Mercosul, tem todos os países, incluso o Brasil, que é parte do Mercosul, tem uma taxa de $50 somente. Não tem que pagar a taxa de $100. São $50 para os países que estão dentro do Mercosul e a comunidade andina. Os demais países têm que pagar a taxa de $100, além do cartão migratório que falei antes, que é de $20. Então, essas são condições que tem as ilhas que vocês têm que considerar, porque são valores que não estão inclusos em nenhum tipo de pacote em Galápagos. São valores que têm que ser pagos pelos turistas ao momento de chegar na ilha. Então, é importante que vocês saibam isso para quando estão dando as informações aos seus clientes. Também tem um carimbo especial, que não é preciso nenhuma regulação migratória, mas é uma lembrança que a gente sempre pega quando chega em Galápagos. No seu passaporte tem um carimbo especial de que você visitou as Ilhas Galápagos. Outras informações adicionais úteis, como falei, as Ilhas Galápagos está localizado nos hemisférios norte e sul, atravessado pela linha Equador. Tem uma área na parte terrestre de 8.010 quilômetros quadrados e na reserva marina de 138.000 quilômetros quadrados. O território, 97% aproximadamente, é protegido e a população aproximada é de 26.640 habitantes, repartidos e distribuídos nas 4 ilhas habitadas: Floriana, São Cristóvão, Santa Cruz e Isabela.
tem uma faixa de altura que vai desde o 0 a 1.707 metros, que é o ponto mais alto da Galápagos, que é o vulcão Wolf. E justo esse vulcão Wolf é que entrou em atividade volcânica 2 dias atrás. E, segundo a reportagem das instituições que estão controlando ele, acham que a atividade vai acontecer umas 2 semanas mais. Então, é um espetáculo único e vocês poderão observar algumas fotografias que está a gente curtindo nas redes sociais muito daquela atividade do vulcão Wolf que aconteceu dias passados. O clima, estação, bom, temos estas temporadas que é estação quente, pluviosa e tropical, que vai de dezembro a junho, uma temperatura que varia entre os 26 e 36 graus centígrados, e a estação seca subtropical, que vai de julho até novembro, com uma variação térmica de 7 a 24 graus centígrados. Uma breve história das ilhas. Foi descoberto acidentalmente em 1535 devido a correntes que passam e convergem neste sítio. É o fato que tornaram famosas como as Ilhas Encantadas, porque chegava muito corsário, pirata, baleiro, justamente acidentalmente pelas correntes que passam nestes arquipélagos. Foi estabelecido como território insular do Equador no ano 1832, e a visita do Beagle, a embarcação que tem o tripulante mais ilustre, o naturalista inglês Charles Darwin, aconteceu no ano 1835, e ele ficou neste laboratório natural por 5 semanas, onde ele conseguiu obter o sustento para a sua teoria de evolução com os pinções de Darwin. Uso da Ilha Baltra como uma base militar estratégica dos Estados Unidos aconteceu na época de 1940. Agora essas instalações são o atual aeroporto de Baltra. Em 1959 foram declaradas como Parque Nacional Galápagos e foi criada a Fundação Charles Darwin, que iniciou operações na estação de pesquisa em 1964. O solitário George, que está na foto que apresentamos, foi descoberto no ano 1971. Ele já morreu. Foram muitos os intentos que se fizeram para tentar reproduzir essa espécie, mas o solitário George foi a única espécie que tem acontecido e pôde ser visitada até o ano passado, que ele morreu. Agora repousa no museu, no Parque Nacional, o corpo de solitário George, que também pode ser visitado. Mas é um ícone das ilhas, e por isso a cara da Fundação Charles Darwin é o solitário George, que é emblemático animal de tartarugas gigantes de Galápagos. Em 1978 e 1984, a Unesco reconhece as Galápagos tanto como ilha como a sua reserva marinha. Na atualidade, as Galápagos são o melhor exemplo de conservação de ilhas oceânicas e fazem parte de grandes e importantes exposições no mundo inteiro. Algumas informações de comunidade de conservação: o Plano de Gestão Ambiental das Ilhas Galápagos tem um conselho de governo de regime administrativo especial para as ilhas, que é um conselho que está integrado por diferentes representantes de instituições nacionais e locais, que geralmente são os que regulam as atividades que se fazem em Galápagos. O Parque Nacional Galápagos, que é aquele que regula a parte turística da guiança, principalmente, também ambiental e de pesquisa. Tem a Fundação de Conservação entre Fundação Charles Darwin e a Fundação Galápagos, e a WWF, municípios e comunidades locais com voluntariado. É uma das atividades que também podem se fazer nas ilhas, que é o voluntariado. Tem algumas fundações que dão essa opção para a gente fazer um voluntariado e também ter a
a possibilidade de conhecer as ilhas. A adoção de práticas ambientais amigáveis ao meio ambiente, tais como o uso proibido de sacos plásticos e recipientes com a flex, que são já estabelecidos e a gente local já faz parte do cotidiano este tipo de regulações. Nesta fotografia podemos ver a infraestrutura moderna e amigável do Aeroporto Ecológico Valtra, que tem um certificado LEED Gold para a construção sustentável. E reconhecimentos mundiais, além da Unesco, é uma reserva da biosfera também. O sítio Ramsar Sul da Ilha Isabela, zonas úmidas de importância para a conservação da diversidade biológica global, é para sustentar a vida humana, um dos principais sítios de mergulho do planeta, como falei, é um lugar, é o melhor lugar para a vida selvagem, e muitas vezes incluídas nas listas do 20, 50, 100 e 1000 sítios para visitar antes de morrer. Isso é tudo o que, a maneira de resumo, podemos falar das Ilhas Galápagos, porque nosso tempo é limitado e o seu também. Então, nós tentamos incluir a maior quantidade de informação valiosa para vocês, para que possam ter os insumos e ferramentas para poder vender efetivamente as Ilhas Galápagos no Equador. Para obter mais informações de serviços nos Galápagos, pode visitar a guia de serviços no endereço web que está marcado de azul, e também neste endereço, que tem 5 idiomas diferentes, vão poder encontrar um diretório de empresas e instituições de interesse para vocês, como agente de viagem, que são ferramentas e insumos tanto de hotéis, aerolíneas, restaurantes, cruzeiros, tudo o que vocês podem encontrar no Equador, não somente nas Ilhas Galápagos, tem aqui neste website, que é feito especialmente para vocês, para os agentes de viagens, ter os insumos necessários para fazer vendas efetivas do Equador. Além disso, convido vocês a experimentar as outras regiões do Equador, o litoral pacífico, os Andes e a Amazônia, que tem lugares únicos e incríveis também, que podem ser perfeitamente integrados com a visita de Galápagos. Toda essa informação vocês poderão encontrar no website que eu falei, e esperamos para vocês nosso próximo webinar Especialistas na Amazônia, que vai acontecer em julho, e também em 5 línguas diferentes. Agora, vamos fazer uma pergunta para vocês, para a audiência que agora me acompanha, que são 173 pessoas. Vou pedir para vocês responder a questão que sai lá, por favor. Vamos vendo que temos quase uns 60% da gente que já pegou a pergunta. Muito obrigado por todos vocês pela atenção. Tá, temos 10 segundos mais. E vamos fechar aqui. Tá. Agora vamos dar um espaço para vocês para responder as suas, ou escutar seus comentários, ou responder as perguntas que vocês têm desse tema Galápagos ou do webinar que está terminando de acontecer. Temos aqui algumas perguntas já. Tá. Aqui, Ana Carolina Briotto pergunta se a apresentação será disponibilizada para vocês poder consultar e reler depois. Com certeza. No website que eu falei, vocês vão encontrar todos os webinars
não somente aqueles de Galápagos, os que aconteceram antes e também os que vão acontecer nos próximos meses. Tem outra pergunta: qual é o tempo médio de viagem entre as ilhas? Bom, depende de que ilha você vai sair e qual é o destino, mas uma viagem promédio é entre 1h30 e 2 horas. Qual é a melhor época para viajar ao arquipélago para realizar mergulho? Bom, isso também depende de que pontos de mergulho vocês querem visitar, mas a melhor época acho que é entre... Bom, o ano todo pode ser, mas especificamente nos pontos que você vai ter que ter limitação visual, que é a única condição que pode acontecer no mergulho, é na época úmida, pelas chuvas e as correntes fortes, que a visibilidade é um pouco condicionada, vai ser entre os meses de novembro, isso, junho, agosto, setembro e outubro. Entre esses meses tem muito a corrente de Humboldt que atravessa a ilha e limita um pouco a visibilidade para o mergulho. Quanto tempo de cruzeiros nas ilhas? Quanto tempo é o tempo de parada quando se faz cruzeiro nas ilhas? Bom, como não é um cruzeiro, como falei, daqueles que estão acostumados a ter, os cruzeiros fazem uma parada para visita diária. Então, para percorrer uma trilha, pegar o almoço a bordo, ficar nas praias na tarde um pouco e voltam para o navio. Então, na parada é de entre umas 4 ou 6 horas, as paradas promédio nos cruzeiros. Não existe perigo de aproximação com estes dragões? Isso é uma das coisas mais interessantes de quando você conhece Galápagos. É que todos os animais não têm medo de você. Então, eles vão ver com curiosidade a gente e vão procurar acercar você. E uma coisa que é muito bem controlada é que vocês não podem tocar os animais, mas porque eles vão procurar vocês e vão se acercar com muita proximidade, mas porque você é a pessoa, é o estranho lá nas ilhas para os animais. Isso é algo que vocês vão poder averiguar quando visitem as ilhas. É impressionante. Tem cursos de formação de scuba diving em alguma das ilhas? Tem, sim. Tem nas principais ilhas de Santa Cruz e São Cristóbal, centros de mergulho especializados onde podem ter a formação. Os cruzeiros são all inclusive? Sim, os cruzeiros são all inclusive. Estas taxas podem ser pagas antecipadamente pela internet antes do embarque? Não. As taxas são pagas no aeroporto, a taxa migratória é enquanto chegar a Galápagos, a tarjeta de ingresso. Olá, gostaria de saber se foi gravada esta aula e se tem como assistir depois. Perdi o começo. Sim, no website que está marcado em azul, você poderá ter acesso aos webinars gravados que estão no canal de YouTube. Quanto tempo aproximado entre cada ilha? Bom, falei que os traslados de barco são entre 1h30 e 2 horas. Foi mencionado sobre a taxa de entrada referente a 50 para países do Mercosul. O valor para crianças desses países fica sendo... Sim, o valor é a metade sempre do valor referencial. Neste caso, 50 para o Mercosul vai ser $25 para as crianças menores de 12 anos. O tempo total de 1h40 de viagem está incluso a parada? Não. É o tempo total de voo. A parada é 40 minutos a parte da hora 40 de voo.
quanto tempo você indica para conhecer todo o arquipélago? Acho que a melhor forma de conhecer o arquipélago são os cruzeiros de 15 dias, que é o mais completo. Qual a moneda local? Que é melhor levar? O que é melhor levar? Bom, a moneda local, tanto nos Galápagos como no Equador, são os dólares dos Estados Unidos. Então, não precisa trazer moedas trocadas lá, porque aqui tem dólar americano. Bom, estou vendo que tem muitas perguntas similares em quanto aos cruzeiros, distâncias. Então, para não entrar especificamente em cada uma delas, vocês poderão ter essa informação lá no website que está marcado de azul. ¿Cuántos turistas por año recibe la isla? Aproximadamente 200.000 ao ano. Isso é também uma restrição. Eles não podem ter um número maior de turistas no ano. Está distribuído para que não acrescente desse número. Existe alguma restrição de vacinas para entrar na ilha? Não tem restrição, mas sim é recomendável, pelo ser um trópico, ter as vacinas de febre amarela e outras. Mas não é uma restrição, é uma recomendação somente. Aceitam cartões de crédito? Sim. Tem tantos locais que estão em as ilhas habitadas em serviço de cartão de crédito, mas para você retirar dinheiro de caixas, somente vai encontrar nas ilhas de Santa Cruz e São Cristóvão. No caso de crianças, a partir de qual idade você indica essa viagem? A partir dos 8 anos. Sim, para fazer cruzeiro especialmente tem que ser a partir dos 8 anos, principalmente quando se faz em cruzeiro. Mas na restrição, se é uma island hopping, não tem idade, mas a recomendação é que sempre sejam maiores de 8 anos, tanto para a experiência deles, mas especialmente quando se faz de cruzeiro. Se é a experiência não é cruzeiro, não tem uma restrição de idade. Existe taxa aérea de uma ilha para outra? Existe sim. Tem pequenos aviões que vão entre Ilha Santa Cruz, São Cristóvão e Isabela, mas tem que ter uma reserva antecipada, com muito tempo, porque os voos sempre são aviões pequenos, acho que até 10 pessoas, e tem um custo de aproximado de $90 cada via. Também vemos que tem muita pergunta sobre as opções de hotéis e hostais nas ilhas. Vocês poderão encontrar hotéis, hostais em categorias de 3 estrelas, 4 estrelas e 5 estrelas nas ilhas habitadas. Então, tem opções múltiplas dependendo do tipo de visitas que vão você fazer. Como que é feita a escolha das ilhas a serem visitadas no Island Hopping? Bom, tem somente 4 opções para se hospedar, ou seja, 4 ilhas onde podem ter opções de hospedagem. Então, vocês têm que escolher qual delas vocês vão ficar o tempo. E dessa ilha você pode fazer visitas diárias a outras, mas sempre voltar na ilha onde você escolheu. Existe um número limite de pessoas por dia nas ilhas? Bom, tem ilhotes e ilhas pequenas que não são habitadas, que têm essa restrição de horário, que podem ser visitadas somente até as 18 horas da tarde. Então, todas têm essa limitação.
Bom, onde tem atendimento médico? Tem atendimento médico nas ilhas Santa Cruz e São Cristóbal, e também para assuntos de mergulho, é importante que vocês saibam isso, tem uma câmara hiperbárica na ilha Santa Cruz, para casos de emergências com o mergulho. Tá. Muito obrigado pela sua atenção. Lembre que vamos ter outro webinar aqui daqui em julho para os especialistas na Amazônia. Após desta apresentação, vai ter perguntas específicas deste webinar, onde você, se responde corretamente, terá acesso a seu certificado de especialista em Galápagos. Muito obrigado pela sua atenção. Para mim foi um prazer estar com vocês e tomara nos ver no julho, na próximo webinar. Até logo.